Top 5 fundos imobiliários para o mês de outubro. No vídeo de hoje eu vou trazer 5 fundos imobiliários de diferentes setores que eu considero bons, rentáveis e estão com valores das suas cotações atraentes. Bom, se você é novo ou nova aqui, meu nome é Wesley e toda semana eu trago um vídeo novo com informação e conhecimento para você que não entende nada ou entende bem pouco sobre finanças e investimentos. Se você quer me ajudar, deixe seu like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai poder entregar ele para mais pessoas. Então, pessoal, todo começo de mês aqui eu vou trazer 5 fundos imobiliários que eu considero atraentes ali para o momento. Então, sem muita enrolação, olhando aqui para o site do Investidor 10, o primeiro fundo que eu selecionei é um fundo de papel. Lembrando que os fundos de papel, eles não investem em imóveis físicos. Sua receita ali vem de dívidas, vem de contratos que eles fazem com construtoras, instituições financeiras. O primeiro é o BTCI 11, é um fundo do BTG Pactual. O valor da sua cota aqui R$ 9,84 e o seu rendimento, seu dividendo no último ano foi uma média de 12,59%. O seu P sobre VP, que é o seu preço sobre o valor patrimonial, ou seja, é o seu preço, o preço daquela cota hoje sobre o valor, o que ele realmente vale. Então, quando isso está abaixo de 1, a gente considera barato. Acima disso está caro. Então, ele está 4% descontado. Isso a liquidez diária mais de 2 milhões, ou seja, é negociado mais de 2 milhões de reais todos os dias nesse fundo imobiliário. O próximo fundo é o MCHF11. Eu já trouxe ele aqui no canal, tenho ele na minha carteira, que é um fundo de fundos, ou seja, ele é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. O valor da sua cota é R$ 9,20, o seu dividendo aí no último ano, uma média de 13%, e pode ver que ele está descontado também, 4% descontado. Então, está abaixo de 1. O próximo fundo imobiliário é um fundo de galpão logístico, que são aqueles galpões que ficam na beira da estrada, nas beiras das rodovias, que as empresas locam para deixar os seus materiais, Mercado Livre, Magazine Luiza. E é o fundo imobiliário VILG 11. O valor da sua cota aqui R$ 107,00. Seu último dividendo 7,64% no último ano. Então lembrando que esse aqui já é um fundo de tijolo, Ele tem imóveis físicos, galpões logísticos. Então o rendimento dele comparado aos fundos de papel é um pouquinho menor, porque ele traz uma certa segurança maior. E o seu P sobre VP também está descontado, 0,96%. E uma liquidez muito boa também de mais de 2 milhões aí negociados em bolsas diariamente. Então você não vai ter dificuldade para vender ou comprar cotas desse fundo. Algumas coisas que a gente tem que olhar nos imóveis físicos. A vacância dele está um pouquinho alta, 13%. E o que é vacância? É o quanto desse imóvel está vago, não tem ninguém lá alocado. Porém, é um segmento que eu acredito muito, ainda mais que hoje as compras online, por exemplo, sobem muito, aumentam muito. Então esse é um fundo que eu acredito que eu tenho uma confiança um pouco maior. E como eu falo em diversificação, eu gosto também de olhar o portfólio dele. Ou seja, quantos galpões logísticos ele tem, em quais estados, quais localizações. E a gente olhando, pode ver que ele tem 4, 8, 10, 12, 14 galpões em 8 estados diferentes. O próximo fundo imobiliário que eu trouxe aqui é um segmento que eu gosto bastante, que é o de shoppings. E esse fundo imobiliário é muito conhecido. É o XPML11. Então é um fundo que investe em shoppings. O valor da sua cota aqui, um pouco mais de R$110. O seu dividendo aí no último ano, ou seja, seu rendimento, nos últimos 12 meses, uma média de 8,72%. E também está descontado, o seu P sobre VP, 0,98%. Ali mais ou menos 2% descontado. E a liquidez diária dele é enorme, mais de 14 milhões. Sua vacância um pouco mais de 4%, porém é um segmento de shoppings, então a tendência até o final do ano é isso aqui diminuir cada vez mais, que é quando os shoppings ganham dinheiro, é mais para o final do ano. Inclusive, se você olhar aqui o seu gráfico de dividendos pagos, os seus rendimentos, pode ver que no último ano ele vem numa crescente bem legal. E como é um shopping, pode ver que em janeiro, mês 1 aqui de 2023, ele tem um pagamento um pouquinho maior, porque em dezembro geralmente esses fundos arrecadam mais, tem uma receita maior. E olhando seu portfólio, os shoppings que ele investe, que ele tem 16 shoppings em 7 estados diferentes. E o último fundo imobiliário também é um fundo de papel, é o Vigir 11, também falei dele aqui já no canal, já trouxe ele aqui para vocês. O valor da sua cota R$ 9,80, seu dividendo aí pago no último ano, nos últimos 2 meses, seu rendimento, uma média de 15% em relação a essa cota, ele já não está tão barato, porém por ele ter um rendimento um pouquinho maior, eu resolvi incluir ele na carteira. E olhando aqui para nossa tabelinha, pessoal, então vocês podem ver que são 5 fundos imobiliários, praticamente aí 5 setores diferentes, bem distribuído, bem diversificado, eu sempre vou defender isso, você tem uma carteira diversificada, então coloquem vários fundos, vários segmentos diferentes, vários setores diferentes. Então aqui a gente tem 2 fundos de papel, um fundo de fundo, um
de galpão logístico e um de shopping. Então se você pegasse uma cota de cada ali, você teria que investir menos de R$250, você já conseguiria montar uma carteirinha aí de fundos imobiliários diversificada. É uma carteira aí que teve um rendimento mensal aí no último ano de quase 1%. Isso aqui é uma média, né? Então tem meses que eles pagaram mais, tem meses que eles pagaram menos. Então, pessoal, lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem venda de investimento. Eu estou apresentando alguns fundos imobiliários aqui, mas é sempre bom você fazer as suas análises, estudar, ver onde você está colocando seu dinheiro. Mas esses são 5 fundos imobiliários que inclusive eu tenho na minha carteira e provavelmente vou reaportar um pouquinho mais esse mês. Então, para você que ficou até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Espero que isso ajude você na tomada de decisão, aos estudos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.